E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao que foi falado no vídeo anterior. Só recapitulando, anteriormente a gente viu como funciona o Pega, para que ele serve, a gente viu sobre as camadas aqui, que são as application layers, viu um pouco sobre personas, sobre data types, case types, porém, a gente vai se aprofundar mais hoje nesses temas. A começar aqui pelos application layers, como eu falei anteriormente, a gente vai criar uma aplicação que vai ficar acima da application Pega Platform. Então, sem mais delongas, primeiramente a gente vem aqui e clica em Pega Platform. Após isso, a gente vem em New Application. E a partir daí, a gente vai começar a construir nossa aplicação. A gente escolhe aqui o Build from Scratch, começar do zero. Vão exibir essas duas opções aqui. A gente vai escolher o Theme Cosmos, que é a arquitetura tradicional de UI do Pega. E aqui vem uma parte importantíssima, que é com relação ao nome da aplicação. A gente não vai só nomear a aplicação aqui e criar, a gente vai vir aqui em Advanced Configuration e vai configurar aqui como a gente quer que exiba o nosso case, a nossa aplicação em si. O primeiro passo é o Application ID, que é o nome da aplicação em si. Eu vou colocar aqui Reporting, que é uma aplicação que a gente vai reportar problemas nos condomínios. Então, ou seja, a gente vai criar uma aplicação do zero, né, só para explicar aqui. E essa aplicação vai ser basicamente o seguinte: os usuários eles vão poder entrar no portal e reportar problemas que estão acontecendo em seus condomínios. Então, por exemplo, se eu sou um usuário que mora em um determinado condomínio, eu consigo dizer o meu endereço, o meu condomínio e dizer qual o problema que eu estou passando. Por exemplo, uma encanação quebrada ou uma lâmpada que está falhando e precisa ser trocada. E aí, a partir disso, os analistas eles vão ver esse problema e enviar uma equipe para resolvê-lo. Então, basicamente, o case type que a gente vai criar é um case type de reportar problema, no qual a gente vai armazenar todas as informações necessárias para que a transação seja bem concluída, seja resolvida e atingir a necessidade de negócio do cliente, né? Então, sem mais delongas, vamos criar aqui o Organization Name. No caso aqui, a gente pode colocar Repo, que seria uma organização para reportar problemas. A gente vai nomear de Repo, por exemplo. Aqui em Division Name, isso é opcional. A gente consegue, dentro de uma empresa, a gente consegue nomear divisões, como, por exemplo, a divisão do RH, ou então a divisão de finanças. Então, não é o nosso caso, mas aqui eu vou colocar o nome de uma divisão chamada Operações, por exemplo. E as unidades, elas são unidades dentro das divisões, ou seja, como se fossem subdivisões. Nesse caso aqui eu vou colocar um nome qualquer, como por exemplo, Report. Aqui em Class Layers é uma outra informação importante, que a gente consegue gerar a Division Layer. Vocês veem que quando eu cliquei aqui, surgiu aqui a Division Layer. Isso aqui é importante, como eu falei anteriormente, caso a sua empresa tenha divisões. E aí, por exemplo, se a sua aplicação precisa ter um certo comportamento para uma divisão e ter outro comportamento para outra divisão, é importante a gente ter as divisões bem definidas. Então, não é o nosso caso aqui, né? Mas é importante a gente mencionar isso. E aqui em Unit Layer, você vê que ainda fica maior essa organização aqui. Tem o nome da organização, a divisão, a sua unidade, o nome da aplicação e, por fim, o work, que é, de fato, a jornada que a gente vai trabalhar. Esse work aqui já é padrão do próprio Pega. Mais para frente a gente vai entender melhor por que se utilizam esses conceitos. Na nossa aplicação, a gente não vai precisar nem da Division nem da Unit, vai ser uma aplicação bem simples, então a gente não vai ter divisões e unidades. Então eu posso desmarcar essas duas opções aqui. Então o nosso case, ele vai ter, a nossa aplicação, perdão, vai ter por início
Repo, Reporting, Work. E aí isso vai ser mais fácil de mostrar quando eu criar a aplicação em si. Então vamos lá, vou clicar aqui em Save. E agora clicar em Create Application. Vamos esperar um pouco até que a aplicação seja criada de fato. Bom, a aplicação já foi criada. Ele exibe aqui essa tela com o nome do usuário que criou, por exemplo, aqui o meu. E aí, agora a gente vai ver de fato o funcionamento dela, fazer um overview sobre essa aplicação, tanto no App Studio quanto no Dev Studio. A aplicação está carregando. Vamos aguardar só um pouquinho. Bom, assim que você entra na aplicação, aqui já tem essa tela pedindo para que você crie um case type. Como eu falei anteriormente, o nosso case type vai ser um case type de reportar problema, no qual o usuário ele vai poder dizer qual o problema que ele está passando no condomínio. Por agora a gente não vai criar, então a gente clica aqui em Skip for Now. E aí vamos fazer um overview agora da nossa aplicação. A gente consegue ver aqui à esquerda a mesma coisa que nós tínhamos visto anteriormente, que são os case types, o data, o channels e outras informações aqui. E hoje o nosso objetivo é aprender um pouco sobre cada uma dessas informações. Vamos começar pelas personas. Basicamente, o que são personas? As personas são os grupos de acesso, os grupos que vão trabalhar em um case. Então, as personas, por exemplo, se eu tenho um banco, vai existir a persona do escriturário, a pessoa que trabalha no banco e que vai aprovar um empréstimo ou não aprovar o empréstimo. Então, as personas basicamente representam um grupo de pessoas que executam um determinado papel. Então, por exemplo, eu posso criar uma persona aqui. Basta a gente vir aqui em Users, aqui em User Management. E a partir disso, a gente consegue ver uma persona por padrão que o Pega cria, que é a persona Users, e ela tem acesso a esse channel, que é o User Portal. Então, vamos adicionar aqui uma nova persona. Por exemplo, eu vou criar uma persona de teste aqui, né? Persona teste. Vou colocar uma descrição nela. E vou criar. Então, aqui eu vou salvar, clico aqui em Save. E a partir disso, a persona foi criada. Então, basicamente, a persona, ela cria um grupo de acesso que vai acessar um determinado portal ou um determinado canal. Esse canal pode ser um site na web ou pode ser um aplicativo mobile, celular. Então, a partir do momento que eu crio aqui a persona, é criado no Pega, no Dev Studio, que é o foco do nosso curso, um Access Group. Se eu vier aqui em Dev Studio e pesquisar aqui por Persona Test, a gente já vai conseguir ver aqui o Access Group, que é o Access Group representa a persona que a gente criou anteriormente. E aí a gente consegue ver o nome da aplicação dessa persona, que é o Reporting, a versão da aplicação. Aqui a gente tem os portais disponíveis, vocês podem ver que não tem nenhum portal associado a essa persona, mas a gente pode configurar um portal para essa persona, clicando aqui setinha para baixo e clicando aqui em User Portal, por exemplo, que é o portal do usuário padrão. Mas também tem a opção de Developer, que é o portal para quem é desenvolvedor e tudo mais. Mas não é o foco agora para a gente. Então, basicamente, o importante que a gente precisa aprender é que quando a gente mexe no App Studio, essas alterações se convertem também no Dev Studio. Então, a criação de uma persona lá também se converte em Access Group aqui no Dev Studio. Vamos voltar lá para o App Studio para eu mostrar um pouco mais sobre outras características do Pega. A gente viu agora o que são personas.
Também vamos ver o que são channels. Como eu falei anteriormente, a gente vem aqui em channels, a gente consegue ver os portais utilizados pelos usuários. Nesse caso aqui a gente já tem um portal padrão, né, que é o User Portal. Eu vou abrir esse portal para que a gente possa ver como é que ele funciona, o que é esse portal de fato, né? Vou clicar aqui em Preview. Basicamente a gente vem aqui em User Portal e clica aqui. E esse é basicamente o User Portal. É nele que a gente consegue ver as operações que serão feitas pelos usuários. Aqui a gente tem um menu à esquerda, já por padrão do próprio Pega, né? E aqui nesse Create a gente vai conseguir criar os cases. Até agora a gente não criou nenhum case type, ou seja, a gente não definiu a jornada, né, da transação, do que a gente quer fazer, nosso objetivo, mas a gente vai criar sim e vai aprender como é que funciona. Após isso a gente tem os data types, que são os objetos, né, que vão ser usados na aplicação. Vamos ter que mapear cada um dos objetos que vamos precisar utilizar. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação de condomínios, obviamente eu vou precisar de um data type para um condomínio, um data type para um morador, por exemplo, e outras informações a mais que a gente vai ver ao longo da criação. Para a gente criar um data type, a gente vem aqui nessa aba Data, e aqui a gente clica em add Data Object. E aí a gente vai configurar o nome do Data Object e clicar aqui em Next e configurar cada um dos seus campos necessários. O próximo ponto que a gente vai cobrir aqui são os próprios Case Types. Como eu falei anteriormente, os Case Types representam o objetivo da aplicação, o que é que a gente vai precisar fazer para cumprir o objetivo do cliente. E no nosso caso aqui, seria para que o cliente possa reportar um problema e esse problema seja resolvido no fim das contas e isso fique armazenado dentro do Pega. Então, por padrão, quando a gente criar a aplicação, ele vai exibir essa telinha aqui para criar um case type, mas eu vou fechar aqui e vou mostrar como é que a gente pode criar esse case type. A gente vem aqui em Case Types, clica aqui em Add Case Type. Aqui a gente vai nomear o case type, por exemplo, Reporting. E aí, vamos dar um Next aqui e criar esse case type do zero. Então, pessoal, basicamente, a gente consegue ver aqui alguns conceitos bem teóricos. No próximo vídeo, a gente vai aprender na prática como criar os case types, como criar os data types, e já vamos começar a configurar cada uma dessas características para poder dar vida à aplicação.